A OTAN reconhece a vantagem estratégica russa. Em uma declaração inesperada, o ministro da Defesa da Estônia, Hannu Purkuri, revelou que os sistemas de defesa antimísseis da Aliança Atlântica têm se mostrado ineficazes diante das sofisticadas táticas militares da Rússia. Com essa vulnerabilidade agora evidente, a OTAN se vê obrigada a elevar significativamente seus gastos com defesa. Países como a Estônia estão planejando destinar até 5% de seu produto interno bruto para tentar solucionar o que parece ser uma crise impossível de superar. Enquanto isso, do Kremlin, a Rússia observa com confiança, certa de que tomou a dianteira no primeiro embate estratégico. Em uma reviravolta que poucos esperavam dentro da OTAN, Hannu Pevkur, o ministro da Defesa da Estônia, fez uma declaração impactante em Bruxelas. Nossos sistemas de defesa antimísseis falharam completamente. E isso reflete o constante aperfeiçoamento das capacidades militares russas, que tem surpreendido até os mais experientes estrategistas ocidentais, enquanto a OTAN luta para justificar seus gigantescos orçamentos militares, diante de resultados aquém do esperado. Pevkur foi direto ao afirmar que a OTAN não está preparada para enfrentar as ameaças modernas apresentadas pela Rússia. Ele ressaltou que a principal falha está na defesa contra mísseis balísticos, uma lacuna que compromete seriamente a segurança de todos os países membros da aliança. O representante estoniano também destacou a dificuldade em interceptar mísseis que atingem altitudes de até 20 quilômetros e cobrem distâncias entre 150 e 200 quilômetros. Em uma medida emergencial para não perder relevância, a Estônia, junto com outros países da OTAN, anunciou planos para aumentar os gastos militares de forma inédita. De acordo com Pevkur, a meta é destinar até 5% do PIB para a defesa, um aumento significativo em comparação com os 3% atuais. No entanto, mesmo com esse salto, os esforços da OTAN parecem insignificantes diante da capacidade militar russa. É como tentar apagar um grande incêndio com um balde d'água. Para ilustrar melhor os números, o orçamento militar atual da Estônia é de 1.340 bilhões de euros. Para atender às novas demandas da OTAN, o país precisaria injetar entre 250 milhões e 500 milhões de euros adicionais por ano. Em dólares, isso representa uma faixa entre 276 milhões e 550 e 2 milhões anuais. Mesmo com esse aumento, a Estônia ainda estaria longe de equiparar-se ao poder militar da Rússia. Embora essas quantias sejam consideráveis para um país pequeno, seu impacto se torna quase insignificante quando comparado ao vasto aparato militar russo, equipado com tecnologia de ponta e estratégias testadas em combate. As declarações do ministro Pevkur evidenciam uma dura realidade. A Aliança Atlântica, com toda a sua influência, alianças e suposta superioridade tecnológica, está atrás de seus adversários. O reconhecimento de Pevkur sobre a necessidade urgente de reforçar as defesas aéreas, não apenas para a Estônia, mas para todos os membros da OTAN, revela que a organização tem confiado mais em sua reputação do que em sua real capacidade. A liderança da aliança, simbolizada por figuras como Jens Stoltenberg, parece ter ignorado os desafios modernos do campo de batalha. Enquanto isso, Vladimir Putin e seu comando militar seguem aprimorando suas táticas, explorando novas tecnologias de mísseis hipersônicos e desenvolvendo sofisticados sistemas de guerra eletrônica, colocando a OTAN em desvantagem. O impacto dos investimentos russos em inovação militar é indiscutível, uma vez que a Rússia tem demonstrado reiteradamente não só estar à altura das ameaças contemporâneas, mas também superá-las com ampla vantagem. Desde os mísseis S-400 e S-500, capazes de neutralizar aeronaves inimigas, e mísseis intercontinentais com precisão impressionante, até os sistemas de guerra eletrônica que desorientam as forças oponentes, o poder militar russo é verdadeiramente notável. Em comparação, o que a OTAN tem em mãos? Apenas alguns mísseis de curto alcance e muitos discursos diplomáticos vazios. Enquanto Pevkur argumenta a favor do aumento dos gastos com defesa, o tom de urgência e frustração é claro.
Ele mencionou a necessidade de desenvolver novas capacidades, como armas químicas e biológicas, mas reconheceu que esses projetos levarão anos para serem concluídos e exigirão investimentos massivos. Os planos mais recentes da OTAN estão previstos para se estender até o ano de 2044, o que sugere que a organização está apostando em uma estratégia de longo prazo. Mas será que a aliança realmente dispõe desse tempo? A cada dia, a Rússia fortalece sua posição, aprimora suas estratégias e refina suas tecnologias. Por outro lado, a OTAN continua a enfrentar uma série de desafios internos que comprometem sua eficácia. Disputas orçamentárias entre os países membros, desacordos sobre prioridades estratégicas e uma visão fragmentada do futuro militar da aliança são alguns dos principais obstáculos. Cada membro da OTAN tem suas próprias preocupações e agendas, o que dificulta uma resposta unificada e coordenada às ameaças globais. Em meio a essas tensões, a Rússia tem aproveitado a oportunidade para se fortalecer e adaptar suas estratégias, desafiando e superando cada obstáculo que encontra no caminho. O contraste é evidente. Quanto à OTAN, composta por mais de 30 países, com um orçamento militar que supera o da Rússia, luta para modernizar suas capacidades e unificar sua visão, Moscou continua a avançar com um plano estratégico coeso. A aliança, embora imensa em recursos e força numérica, não conseguiu acompanhar o ritmo da criatividade e da adaptação russa. A Rússia, ao contrário, tem se mostrado ágil em sua resposta às mudanças no campo de batalha, utilizando não apenas poder militar, mas também inteligência estratégica para vencer batalhas sem necessariamente travar grandes confrontos diretos. O maior golpe sofrido pela OTAN pode não estar no campo econômico ou tecnológico, mas no moral. A recente admissão pública de Hannu Pevkur, ministro da Defesa da Estônia, sobre as falhas dos sistemas de defesa antimísseis, revelou a falta de confiança dentro da própria aliança. Essas declarações expõem um clima de incerteza e desunião que se espalha entre os membros, aumentando as dúvidas sobre a capacidade da OTAN de se defender contra ameaças modernas. Ao admitir essas fraquezas, a aliança entrega à Rússia uma vantagem psicológica que não pode ser subestimada. A confiança em tempos de guerra é um recurso valioso, e quando essa confiança é abalada, a coesão interna sofre. Uma aliança dividida é naturalmente vulnerável. Enquanto os países da OTAN enfrentam disputas internas sobre financiamento e liderança, a Rússia avança confiante. Moscou aproveita as fraquezas da OTAN, combinando o poder militar com uma estratégia psicológica eficiente, enfraquecendo a coesão da aliança sem grandes confrontos. Ao invés de investir em sistemas de defesa caros e ineficazes, a Rússia aprimorou sua guerra assimétrica, usando conhecimento estratégico e tecnologia avançada para manter seus inimigos à distância. Com menos recursos, transformou sua desvantagem financeira em uma vantagem estratégica, mantendo seus oponentes em constante alerta. Enquanto os líderes da OTAN discutem orçamentos e estratégias, a Rússia já venceu o campo psicológico, conquistando a mente dos que questionam a aliança. A dúvida e o medo são armas poderosas, e a Rússia soube utilizá-las com eficácia, enquanto a OTAN, com seus recursos, luta para encontrar uma resposta que vá além da força bruta. Curta e inscreva-se para mais atualizações. Até a próxima!